Então, bom, primeiro, André, eu quero agradecer você ter vindo aqui na nossa Semana de Engenharia, colaborar com os nossos alunos, principalmente. A ideia sempre é voltada ao aluno, no sentido de motivar, indicar, né, abrir uma visão na qual ele possa ter uma escolha, né, de caminhos. Então, a Semana de Engenharia é basicamente isso, é voltada para o aluno. Então, nós nos esforçamos em trazer as pessoas mais indicadas, as pessoas que estão com a tecnologia mais nova, né, e pessoas competentes, assim como você, que é doutorando, mas tem um currículo enorme. Eu vou falar um pouquinho agora para o pessoal. Então, bom dia, pessoal. Né? O André Ferreira Teixeira, ele é doutorando em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina. Aliás, eu fui em Santa Catarina uma vez, a universidade é muito bonita, conheço lá, muito bonito mesmo. Mestre em Engenharia e Tecnologias Espaciais pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE também é outro lugar fantástico, né? Eu recomendo que os alunos um dia, quem tiver interesse por essa área, tem que ir lá no INPE conhecer, né? Seria a nossa NASA, digamos assim, um negócio muito bonito lá, é muito bonito mesmo, né? Formado em Engenharia de Telecomunicações pela Federal de São João del Rei, é um lugar que eu gostaria de conhecer, não fui ainda, mas irei. E bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, também pela Federal de São João del Rei. Possui experiência em simulações eletromagnéticas com a utilização do software CST, tendo desenvolvido trabalhos acadêmicos na área de eletromag, isso daí é pauleira, né? Aplicado. Atualmente pesquisa sobre novos modelos de antenas para CubeSat. Esse negócio bacana, hein? Nós estamos, André, na segunda fase da Olimpíada. Nós recebemos já o CubeSat, né? Estamos na segunda fase, tá? UHF e VHF. Atuou no grupo de estudos de eletromagnetismo aplicado, no laboratório associado de plasma do INPE, e foi agraciado com o prêmio de melhor artigo no MOMAG, em 2020. Né? André foi ainda membro da comissão organizadora do Cube Design, competição de desenvolvimento para pequenos satélites. Nós temos inscrição agora, dia 28, hein? Ah, Fizemos a beleza. inscrição. Esperamos Vamos você ver. lá. Do Workshop em Engenharia e Tecnologias Espaciais. E também é cofundador da equipe de competição e pesquisa e extensão para pequenos satélites, o Nós Órbita, da Federal lá de São João del Rei. Sendo atualmente colaborador externo e tem interesse em tecnologia de satélites, nanosatélites, aplicações em áreas de defesa e espaço. Tem ainda se dedicado à divulgação científica, isso é muito legal, né? Principalmente com o tema espacial, ministrando palestra e orientação de alunos do TCC. Isso também é muito bacana, e já que você tem essa disponibilidade, essa disposição, né? Nós temos aqui alunos essa fase em que os alunos começam a procurar os professores para a orientação de TCC. Então, se você quiser, se eu tiver algum tema, eu certamente vou procurar você. De longe, você vai nos ajudando, participa de banca, tudo. Eu acho que seria muito bom isso daí, já que você tem essa disposição. André, Ah, com muito certeza. obrigado de novo por ter vindo. Boa palestra. Eu vou estar aqui escondido também, que nem a professora Silva, mas eu vou ficar atento à sua palestra, tá? Então, bom dia, boa palestra, seja bem-vindo aqui na nossa escola. Tá, joia, professor. Muito obrigado aí. Com certeza estou aberto a cooperações, né, participações. Eu acho que é extrema relevância, né, a divulgação científica, participação aí no meio acadêmico. E é uma forma também de retornar para a sociedade, né, todo o conhecimento que a gente adquire aí no meio espacial. E como o professor também disse, né, satélites, é até bom a semana ser aberta a vários cursos, né, que satélites é basicamente uma tecnologia interdisciplinar, né, então não temos só um engenheiro trabalhando em satélites, temos aí engenheiro de telecom, eletricista, mecânica, temos vários subsistemas, como eu vou falar aqui, engenheiro químico, né, propulsão. Então, assim, é uma área bem interdisciplinar e requer realmente bastante profissionais. Então, pessoal, eu fico muito feliz de participar aqui, né, da Semana de Engenharia do Mackenzie, né, comemorando aí os 125 anos da Escola de Engenharia. É realmente um prazer compartilhar esse conhecimento com vocês. E o que eu vou apresentar, então, né, um pouco da introdução, né, um pouco do ambiente espacial, tá, pessoal? É um ambiente hostil, né? Não é um ambiente agradável, seja para ser humano ou até para dispositivos eletrônicos, né, como satélites.
efeitos da radiação que tem nesse ambiente, e aí falar um pouco sobre subsistemas de um satélite também, né? Abrir a caixa preta de um satélite, né? O que que tem dentro do satélite, e a miniaturização de satélites, né? Que é essa onda aí que o professor comentou, né? Esse trem que está passando e a gente tem que aproveitar, o tempo é agora, né? Então, satélites naturais, né? São um grande exemplo aí a Lua, e os artificiais são artefatos aí construídos pelo homem, né? E enviados ao espaço por meio de grandes foguetes, né? Para realizar alguma missão de comunicação, seja sensoriamento remoto e por aí vai. Então, como que é esse ambiente espacial, né? Como eu disse, é um ambiente extremamente hostil para satélites, né? Então, o que influencia um satélite em órbita, né? O campo magnético da Terra, fluxos ultravioleta, raio-x vindos principalmente do Sol, né? Que é a nossa principal fonte de radiação. EMI, né? Que é interferência eletromagnética entre os componentes do satélite e entre até satélites, né? O mecânico lançador, então o veículo lançador, o foguete, também influencia ali no corpo da estrutura do satélite. Debris, né, que são lixos espaciais, também um tema bastante atual, né? Tem muito lixo espacial em órbita, então isso também interfere, pode interferir, né? Radiação da Terra, do Sol, campo gravitacional da Terra, do Sol, da Lua, influência térmica, né, do Sol e da Terra, e até a atmosfera terrestre, né? Muita gente pensa que saiu ali da atmosfera, né, em 100 km de altitude, acabou a atmosfera e beleza, é um vácuo, né? Mas na verdade é um vácuo parcial, né? Ali em baixas altitudes, ali em órbitas baixas, a gente ainda tem uma atmosfera residual, que chamamos. Então existe ali uma pequena densidade de partículas ainda que interfere também no corpo do satélite. Então começar a falar do Sol, as perturbações do Sol, né? Aqui nós temos os ciclos solares, né? Talvez lá na física espacial a palestrante falou um pouco, né? Então, a cada 11 anos a gente tem ali máximos e mínimos solares, então é basicamente média de atividade solar. E um dos grandes fatores que influenciam, né, é o vento solar, então a emissão contínua de partículas carregadas, né, plasma, então vem ainda a coroa solar, prótons e elétrons carregados. Erupções solares também, né, que a gente chama de solar flares, são explosões realmente que aí emitem energias bem mais carregadas, né, ou íons pesados. E ejeção de massa coronal também, né? CME, que a gente chama lá no INPE de CME, ejeção de massa coronal, que são também grandes erupções de gás ionizado e emite principalmente raio-x, né? E o fluxo solar. Então, o fluxo solar é o fóton, realmente a energia que vai ali carregar as baterias, né? A energia que vai chegar no satélite, vai aquecer os painéis e prover energia para as baterias. E esse fluxo solar, pessoal, ele realiza uma coisa muito interessante no satélite, né? É o que chamamos de pressão de radiação solar. Então, a face do satélite que estiver voltada para o Sol vai sofrer ali uma pressão nessa área e isso vai gerar ali torques indesejáveis no corpo do satélite. Então, o satélite vai sofrer ali um movimento relativo no espaço que, na sua grande maioria, é indesejável, né? E é levado em conta essa pressão. Então, alguns efeitos sobre essa pressão de radiação, né? Efeitos sobre a órbita. Então, essa força constante ali vindo do Sol, né? E atingindo o corpo, a face voltada para o Sol, isso pode realmente diminuir a sua altitude, de repente fazer com que esse torque seja exercido e gere uma rotação no satélite. É claro que é bem pouco, né? Não é tão rápido assim, mas ao longo do tempo isso vai acumulando. E causa também um efeito sobre a atitude, né? Então, esse movimento relativo do satélite, ele vai sofrer esse torque numa posição e aí ele vai perdendo o apontamento, por exemplo, se for um satélite de imageamento para a Terra, né? A câmera tem que ficar bem estável. Então, isso ao longo do tempo vai ter que fazer aí algumas correções de órbita, né? Algumas correções de atitude, né? Atitude é o movimento relativo, né? Em relação, o movimento no espaço do satélite relativo. E a gente tem também radiação solar de ondas curtas, né, ultravioletas e raio-x, né? Então, a densidade de fluxo é grande o suficiente para causar mudanças nas estruturas, né, como características mecânicas, né, o material fica mais quebradiço quando incide essas radiações.
Características ópticas, né? A gente vê aí, já viu, né, escurecimento de materiais transparentes, como câmeras. Então, as câmeras têm que ser um material bem, tem que ser um material dopado, né? Bem trabalhado para que o efeito dessas radiações de ondas curtas não impactem e aí escureça o material. Imagina uma lente de uma câmera de um satélite escurecer e aí ficar toda embaçada, né? E perde a missão completamente, né? O satélite não consegue realizar sua missão. Eletrostáticos, né? Então, é esse efeito solar, né, das radiações solares, isso pode causar uma diferença de potencial ali entre o lado voltado para o Sol do satélite e o lado que estiver em sombra, né? Então, isso pode gerar uma pequena descarga eletrostática e queimar algum componente, né, se não estiver bem aterrado. Algumas perturbações da Terra, como eu disse, a atmosfera residual em órbitas baixas, não? Então, isso cria um arrasto atmosférico. Então, o satélite está lá em sua órbita e aí, em baixas altitudes, né, baixa órbita, ainda tem resquício ali da atmosfera, partículas de gás, e isso vai gerar um arrasto atmosférico, então fazendo com que ele decaia de órbita, né? Então, não é realmente estável. O satélite ele fica lá por um tempo, mas ele vai tendendo a cair no planeta, né? A perder altitude. E isso também exige aí, ao longo do tempo, né, manobras orbitais e tudo mais. E aí um dos efeitos, né, reduzir a velocidade do satélite, então reduz a sua altitude. Numa órbita, se ele perde velocidade, ele perde altitude. E aí torques aerodinâmicos, né, então incorpora aí também a simetria e a geometria do satélite, né, depende da geometria. Então a gente está falando aí de atmosfera residual, então existe ali um pequeno torque aerodinâmico também. Existe a reação do oxigênio atômico, né? Então, nessas baixas altitudes, nós temos aí a presença de oxigênio atômico. Isso gera principalmente corrosão, né? Então, altera propriedades ópticas. Inclusive, teve um problema com o Space Shuttle, que aí foi onde eles detectaram essa ação do oxigênio atômico, né? Teve um problema de corrosão lá numa das partes do shuttle, do ônibus espacial, e aí eles começaram a investigar melhor esse oxigênio atômico. Tudo isso com interação também de radiação solar na atmosfera baixa. Degasagem também, sublimação de substâncias, né? Então, algumas substâncias orgânicas, aí, filmes, podem contaminar outros componentes, né? Eles passam automaticamente do estado sólido para o estado gasoso, e isso pode contaminar todo o subsistema ali, a eletrônica, e de repente, né, fechar um curto-circuito, alguma coisa assim. O albedo, né, que é a fração de luz solar que é refletida pela Terra, né? Então o Sol ali emite a sua radiação solar, né, sua luz propriamente dita no planeta, e aí essa onda eletromagnética, quando ela atinge os vários tipos de solo do planeta, né, uma vegetação verde, um gelo, a água, então, cada material tem ali seu índice de refração, de reflexão, e isso retorna para o espaço como o formato de albedo, que a gente chama. Então, é nada mais que a luz refletida pela Terra. Então, isso atinge também o satélite e é levado em conta, né, no balanço térmico do satélite. Justamente isso, né, o equilíbrio térmico é levado em conta uma carga térmica, né? E outras perturbações da Terra, né, são os meteoritos e lixo espacial, né? Então, um lixo espacial, pessoal, pode facilmente aí penetrar a estrutura do satélite, causar perda de uma missão. Então, aqui nesse GIF em cima, né, apenas uma simulação, né? Então, ali você vê uma órbita toda poluída. E uma curiosidade, né, um projétil, né, uma bala saindo de uma arma, ela atinge aí 1.050 quilômetros por hora, né? Já a estação espacial, né, que é a ISS, que fica orbitando o planeta ali em órbita baixa, ela está mais ou menos 27.700 quilômetros por hora. Então, vocês imaginam um pedacinho de tinta, um parafuso, qualquer coisinha que tiver ali no caminho, isso aí vai furar e vai realmente causar grandes danos, né? Recentemente, aí, o braço da Estação Espacial, o braço robótico, né, o Canadarm, ele foi atingido com uma pequena partícula, né, fez um buraquinho lá no braço robótico, e por sorte ele não foi inutilizado, né, continuou operacional. Então, vira e mexe, a gente tem problema com lixo espacial, né? Recentemente, foguete chinês, né? Que ficou aí descontrolado em órbita. Então, é um problema muito atual, envolve também aí o direito espacial, né? Quem é o dono, quem vai pagar pelo prejuízo, se meu satélite for atingido, como que fica. Então, assim, é muito relevante, né? Eu vi aí outras palestras sobre sistemas de direito espacial, então é um tema bem atual também.
E é muito perigoso, né? Então, existem milhões de pedaços de lixo espacial, realmente milhões, pessoal. Pedaços de até 1 milímetro, 1 centímetro, é muita coisa que tem em órbita baixa. Então, até 800 quilômetros de altitude. Isso é bem perigoso e a gente tem que realmente pensar em alternativas, né? Aqui nesses GIFs embaixo são imagens reais, né? Então, experimentos aí na Universidade de Surrey, eles enviaram um satélite, né, e tentaram aí fazer algumas técnicas de remoção de lixo, né? Aqui ele lançou uma rede e aí tentou ali, digamos, pescar ali um pedaço de lixo espacial, e aí depois ele caía mais facilmente na atmosfera, né? Aqui à direita foi um teste com arpão, um satélite lançou um arpão ali no alvo para testar realmente se daria certo, né? Percebo que causou uma instabilidade muito grande, né? Então a preocupação também é não gerar mais lixo, né? Você vai tentar recolher o lixo espacial e aí você acaba gerando mais lixo, né? Então não é muito o que a gente quer, mas estão estudando, né? O pessoal está investigando realmente como tirar lixo espacial, como fazer acordos para não ter mais emissão de lixo espacial. E aí, outra perturbação, né, o campo gravitacional. O planeta não é uma esfera bonitinha, né? Então, como vocês podem ver no GIF, né, existe, é bem irregular, é bem, né, lá tem vales ali, tem pontos mais altos. E aí, devido a essa não uniformidade na distribuição, né, a gente tem efeitos na órbita. Então, se não houvesse perturbações, né, se o campo gravitacional fosse uniforme, a órbita seria realmente estável, mas na verdade não é, né? Não temos uma estabilidade na órbita, então o satélite ali ele sofre também uma instabilidade orbital. E aí o efeito na atitude, né, no movimento relativo dele no espaço, a orientação relativa no espaço, é que essa força gravitacional ela vai atuar sobre cada elemento ali infinitesimal de massa do satélite, aí dependendo vai gerar um gradiente de gravidade, né, vai gerar um torque indesejado também, numa parte que estiver mais próxima do planeta. Então, assim, é mais um ponto a ser levado em conta, né? E aí, outra perturbação, né? Campo magnético. Então, o campo magnético terrestre, ele pode interagir, né? E vai interagir com circuitos existentes no satélite. Então, de repente, tem uma pequena bobina, alguma coisa ali de RF, né? Necessária para comunicação, mas que provavelmente ali vai tentar interagir com o campo magnético terrestre, né? Então, a gente tem até esse torque indesejado aí que o satélite pode sofrer, de repente, na sua estrutura, alguma coisa que vai gerar ali uma corrente. Então, por isso que é necessário ter ali malhas para anular essas correntes indesejadas que surgirem por meio do campo magnético. E a perturbação da Lua, né, ela é o potencial gravitacional, né? Então, são dois corpos ali, né, a Terra e a Lua, e isso vai gerar ali o potencial gravitacional, uma atração gravitacional, né, e isso também influencia na órbita do satélite. Então, o pessoal, quando vai ali simular a órbita do satélite, definir a altitude e tudo mais, eles também levam em consideração tudo isso. E perturbações entre os próprios componentes, né? Então, existe interferência ali da fonte, né, irradiada, talvez uma antena esteja interferindo em outro sistema, então indutivo pode ter alguma coisa interferindo, condutivo, os cabos, né, os vários cabos, capacitivo, então de repente o circuito tem alguma bobina, alguma coisinha que pode estar realmente ali causando algum problema, né? Então condução de ruído, interferência entre cabos, aterramento inadequado, então até o descasamento de impedância, né, entre as antenas, por exemplo, isso vai gerar ali problemas no próprio satélite. E aí alguns efeitos da radiação, né? Então o planeta Terra, né, como vocês já viram aí em algumas palestras anteriores, né, o planeta Terra tem um campo magnético e esse campo magnético tem aí a forma aproximada de um dipolo. Então a gente tem esses lóbulos aqui. E o que chamamos de cinturão de Van Allen, o que seria, né? Então, prótons e elétrons aí vindo do Sol, vindo aí de fora do sistema solar, eles vêm, né? Chegam ao planeta e aí os menos energéticos, né? As partículas menos energéticas, elas ficam presas aqui no cinturão externo, né? Que são as linhas de campo mais externas, as linhas de campo magnético. E aí as partículas mais carregadas, elas conseguem atravessar o cinturão externo e ficam presas aqui no cinturão interno. Então, as partículas mais carregadas, elas ficam aqui no cinturão interno. E essas partículas, elas vêm ali por ventos solares e outros tipos de fontes,
e aí elas percorrem, elas são presas, né, pelas linhas de campo e elas tendem a percorrer ali até em direção aos polos, né, formando uma cauda do lado oposto ao Sol, por exemplo, e o achatamento aqui na direção que está mais próxima. Então essas partículas são presas, né? O campo magnético ele funciona como realmente um escudo do planeta, então ele aprisiona essas partículas, né? Inclusive forma ali as auroras boreais e tudo mais. Mas é uma coisa realmente boa para a gente, né, seres humanos e a vida na Terra, né, que mais partículas ficam presas e aí essa radiação toda tende a não chegar no planeta, né? Claro que muita coisa passa, mas muita coisa também fica agarrada. E aí tem a anomalia do Atlântico Sul, né? O que seria essa anomalia do Atlântico Sul? É como o eixo de rotação do planeta e o eixo do campo magnético, né, o centro desses eixos, eles não se coincidem no mesmo ponto. Então isso faz com que seja deslocado um pouco esse dipolo, né, esse arranjo do campo magnético. E assim faz com que o cinturão interno ele fique mais próximo do planeta em um ponto. E nesse ponto é exatamente aqui, o sudeste brasileiro, né, o que a gente chama de Atlântico Sul. Agora, hoje o centro dele está migrando ali para o Uruguai, se não me engano. Então nessa região é justamente onde o campo é mais fraco. Então, sendo o campo mais fraco nessa região, o campo magnético, em baixas altitudes, o que acontece é que as partículas que estão agarradas nesse cinturão interno, elas vão conseguir penetrar mais facilmente no planeta. Então, isso é um problema para satélites, né? Inclusive, teve um problema aí com o Nanosat CBR-2, que o pessoal aí, eles têm estudado e o satélite parou de operar, né? Teve um problema. O pessoal acha que realmente foi aí a ação da anomalia do Atlântico Sul, né? O satélite pode ter sofrido a ação da radiação e os barramentos, né, parou de funcionar. Então, é um grande problema, né? Existem várias missões de satélites para investigar essa anomalia. Então, essa região aqui do Atlântico Sul, ela é extremamente hostil para satélites. Então, quando a gente vai lançar satélite, vai projetar, a gente mapeia realmente muito bem a altitude e como que vai se comportar nessa região. Então, tem alguns satélites que até desligam, né? Faz ali um chaveamento do modo de operação para até evitar alguma prejuízo ali quanto à radiação. E aí, né, existem os raios cósmicos galácticos, né, que são externos ao sistema solar e esse sim, né, tem uma energia muito alta. Então, tem muitos prótons, partículas alfa, íons pesados, né? E por sorte eles não são tão recorrentes, né? Então a energia deles são muito alta, mas a densidade de partículas deles é muito baixa. Então eles estão aqui à direita desse gráfico, né? Os mais comuns são os ventos solares, né? Prótons, as auroras boreais, né? Os elétrons presos nos campos, aqui o cinturão interno, externo. Então eles são mais frequentes, mas porém com energias menores, né? E aí você está se perguntando, mas como a gente vai blindar então o satélite, né? Você falou tanta coisa de radiação, então como é que tem satélite ainda no espaço, né? O pessoal tenta blindar, pessoal, tenta blindar, né? A gente não consegue blindar 100% nada ainda. Então vocês podem ver, né? Partícula alfa para aqui no papel, né? A beta, o raio-x vai até o aço, o gama chega no concreto, os nêutrons, né? Consegue passar ali um pouco mais. O que a gente faz é realmente tentar usar ali materiais com número atômico alto, né? Tipo alumínio, tântalo, tungstênio. Então, o que a gente faz é realmente tentar blindar os subsistemas principais que a gente julgar na missão, por exemplo, uma câmera, um computador de bordo. Então, a gente reveste ele com material, ou o satélite inteiro reveste ele com algumas camadas desses materiais, né? E aí o prejuízo da massa, então quanto mais pesado vai ficar o satélite, mais caro para lançar, né? O foguete vai ficar mais caro para enviar. Então existem realmente algumas penalidades de se blindar, né? E aí entra os componentes, então a gente consegue também blindar os componentes, tentar blindar os componentes eletrônicos. Então realmente a eletrônica espacial, ela existe em algumas classes, né? Então tem a classe comercial, que são mais susceptíveis, né, a baixíssimos níveis de radiação. E aqui entram os famosos COTS, que são os Commercial Off the Shelves, que é justamente a eletrônica que a gente encontra aí nas lojas, né? São circuitos mais baratos, que são muito utilizados aí em pequenos satélites, né? Porém, ele sofre mais a ação da radiação, então dura pouco tempo no espaço, não tem uma certificação tão rígida espacial.
Tem os componentes tolerantes à radiação, né? Então aí alguns conseguem tolerar até órbitas de 700 quilômetros, com duração de até de 3 anos, né? Então, quando a gente fala em radiação, pessoal, não é uma coisa imediata, né? Ele enviou, ele para de funcionar, não. É uma coisa que vai acumulando ao longo do tempo, é uma coisa mais probabilística, as partículas atingirem determinado componente, determinado transistor ou alguma coisa, um dielétrico. Então, isso vai acumulando ao longo do tempo pode dar defeito, né? E tem aqueles, né, resistentes à radiação, que resistem a níveis elevados de radiação. Então, obviamente, esses componentes resistentes à radiação, que a gente chama de hard, né? Esses componentes realmente são mais caros. Alguns países podem sofrer embargos para adquirir esses equipamentos, né? Aqui está só um CI, né, um circuito integrado representado, mas é todo componente, né? Pode ser todo um subsistema, todo, por exemplo, um computador de bordo resistente à radiação, pode ser só uma pecinha realmente, e são mais caros e são utilizados aí mais em missões, satélites grandes, por exemplo. E como é que a gente elabora uma missão espacial, né? A gente usa lá no INPE, né, a gente estuda lá engenharia de sistemas, né, que é um método aí interdisciplinar e colaborativo, onde a gente parte de uma necessidade. Então, a missão satelital, né, ela só existe porque a gente partiu de um problema, tentar solucionar um problema, então identificar uma necessidade. E a partir daí a gente vai derivando requisitos, né, derivando requisitos e de maneira sistêmica aí diminuindo níveis, descendo níveis de abstração, e a gente percebe que uma missão espacial ela envolve vários sistemas, né? Não somente o satélite, mas também o foguete, né? Qual foguete eu vou lançar o meu satélite, quais estações terrenas eu vou receber o meu sinal. Então não é simplesmente fabricar o satélite, né? Existe todo um pensamento por trás que realmente parte de uma necessidade e vai ali derivando requisitos até a implementação da tecnologia de fato. Então, a gente tem o centro de lançamento de Alcântara, temos aí o centro de controle de satélite lá no INPE, né, que eu convido o pessoal aí a visitar quando tiver oportunidade, é muito legal. E estação terrena de Cuiabá, onde geralmente aí tem Cuiabá e tem Alcântara também, recebimento de dados. E o que é um satélite, então, né? Vamos abrir essa caixa preta. O satélite ele é dividido em dois modos, pessoal, basicamente. O módulo de serviço e o módulo de carga útil. O módulo de serviço podem ter, né, subsistema de gestão de bordo, subsistema de estrutura e mecanismo, controle térmico, propulsão, controle de atitude, né, que é aquela orientação do satélite no espaço, suprimento de energia com baterias, painéis solares, e o de telecomunicações. Então, assim, quase 100%, né, quase 100% dos satélites que vocês encontrarem por aí vai ter aí esses subsistemas, né, podendo aí suprimir alguns, ter um outro um pouco diferente, mas esse é realmente a base de um módulo de serviço, né? O módulo de serviço ele vai fornecer ali todas as necessidades da carga útil, né? Então ele vai fornecer energia, vai ter o barramento de dados, vai ali colocar os propulsores para corrigir a órbita, então, é realmente quem vai fazer todo o serviço para a carga útil operar. E o que seria carga útil? Quando a gente fala carga útil ou carga paga, né, payload, é realmente o que vai definir a missão. Então, vai ser uma câmera, um sensor óptico, vai ser experimento científico, vai ser um sensor meteorológico, vai ser um sistema radar. Então, é de fato o que depende da missão, né? Então, o satélite geralmente ele é conhecido pela sua carga útil, né? Por exemplo, o Amazônia, que está aqui em cima, o satélite Amazônia, 100% brasileiro, ele é um satélite de monitoramento, né? Então, o monitoramento das florestas amazônicas. Então, o que define é a carga útil dele. Então, ele vai ter uma câmera, um sensor óptico para imagiar, né? Para tentar pegar ali desmatamento, queimadas. E, a exemplo também do Amazônia ainda, né? O que a gente tem feito muito é a modularização dos satélites. Então, a gente consegue separar muito bem esse módulo de serviço e módulo de carga útil. Então, aqui à esquerda, né, é uma simulação, né, uma modelagem dos subsistemas do Amazônia, da carga útil. E aqui, deixa eu dar o zoom aqui. E aqui à direita vocês podem ver, né, a separação física realmente lá no Laboratório de Integração e Testes, o LIT do INPE. Então, convido todos também, quando puder, fazer uma visita lá. Então, vejam que está tudo aberto, né? Então, a gente tem a separação clara aqui da carga útil
a módulo de serviço. Aqui eles chamaram a plataforma multimissão, né? Então, o que eles querem com isso, né? A PMM, que eles chamam, é realmente reutilizar. Então, eles lançaram a Amazônia com essa PMM. Então, quando eles lançaram, eles validaram no espaço, então viram que realmente isso está operando, né, com todas as condições adversas do espaço. E com isso eles obtêm aí a herança de voo. Então, quando uma tecnologia obtém herança de voo, você pode reutilizar o projeto para outras missões. Então é isso que o pessoal está fazendo. Isso economiza tempo, economiza dinheiro, né? Você já tem um projeto pronto, validado, e aí você só faz algumas alterações e coloca outras cargas úteis. Por exemplo, aqui, né? Então essa PMM, que é a parte de baixo só aqui, né? Onde tem todos os subsistemas, que você pode usar em outra missão, por exemplo, de precipitação de chuvas, ou uma outra missão que é a missão radar, né, de abertura sintética. Então é só você manter o módulo de serviço e bolar outra carga útil, né, outra missão. Fica bem mais barato e foi um grande feito para o Brasil, né, esse satélite Amazônia. E a gente vai ouvir falar muito dele ainda. Então, falar um pouco do subsistema, né? Gestão de bordo, pessoal. O que é a gestão de bordo? É literalmente um computador, pessoal. Então, tem barramentos, né? STD 1553, tem a CPU, as memórias, as interfaces, toda a arquitetura, né? Por exemplo, é o que vai gerenciar todos ali os subsistemas, processar os telecomandos, as telemetrias. Aqui nessa foto é lá no LIT, então esse computador, essa caixinha preta aqui é justamente o computador de bordo do Amazônia, então perceba o tamanho, né, os cabos. Esse computador de bordo ele é resistente à radiação, então ele é com certeza aí, devido a esse tamanho, né, existe aí alguma blindagem, alguma coisa especial e, e provavelmente é mais caro também do que um computador de bordo que não é resistente à radiação. Então o subsistema de estrutura, né, é a parte mecânica realmente, então é o corpo do satélite, né? Aqui o exemplo do Sibers, que é um satélite de parceria do Brasil com a China. Então perceba as placas de alumínio, né? Toda a estrutura para ali suportar os subsistemas, os cabos. Aqui é um teste com a Amazônia ainda, não sei se vocês vão reconhecer, ele está assim, aquela roupinha amarelinha, né? Então os painéis solares estão fechados. Aqui é um teste de vibração, então lá no LIT, né? Ainda lá no LIT, São José dos Campos, eles têm o shaker, que é onde vão fazer o teste de vibração. Então, eles testam os três eixos, X, Y, Z. E aí, por que eles fazem teste de vibração, né? Porque o foguete, quando ele está sendo lançado, ele tem uma vibração característica. Então, cada foguete tem uma vibração característica. E aí, o que eles fazem por exemplo, o Amazônia foi lançado com foguete indiano. Então, eles contrata o foguete, né? E o fabricante do foguete manda ali as curvas características da vibração do foguete. E aí eles colocam nessa máquina e simulam. Então testam realmente ali para ver se o satélite vai suportar, se, né, nenhum parafuso vai soltar ou alguma coisa, né? Então eles fazem todo esse tipo de teste mecânico, né? Aqui a parte de baixo do Amazônia ainda assim as placas de alumínio, aqui uma modelagem em 3D, aqui na parte de baixo, né, o módulo de serviço todo aberto com as placas. Essa esfera aqui dentro dele é o tanque de combustível, né? Aqui um teste de elevação, né? Então aqui eles tombaram realmente o satélite, o Amazônia, para fazer alguns testes. E aquela roupinha que eu disse, né, é o MLI, é o Multilayer Insulator, então é um material realmente para manter a temperatura interna do satélite. Então isso garante que todos os componentes tenham uma temperatura adequada. Então toda a eletrônica, tudo que tiver dentro do satélite, pelo fabricante, você vê que eles têm uma faixa de temperatura. E no espaço, né, quando o satélite está com visada para o Sol, atinge temperaturas assim, extremamente altas. E quando ele está em região de sombra, atinge temperaturas extremamente baixas. Então, assim, a gente tem que garantir que dentro do satélite os componentes vão operar dentro das suas faixas nominais. Então, aqui são várias camadas realmente. Aqui um exemplo de uma sonda da NASA, né, todo com esse filme amarelinho, dourado. Aqui um satélite indiano, aqui o Cibers 3, né, já com essa manta MLI, e o Amazônia também com essa manta. E aí como é que você testa, né, a temperatura? Então, eles envolvem o satélite com esse MLI e colocam lá nessa câmara termovac. Então,
o LIT, né, o Laboratório de Integrações e Testes, ele é o maior laboratório deste tipo da América Latina e do Hemisfério Sul. Então, assim, é uma grande joia, né, que a gente tem aqui no Brasil. E a gente é capaz de testar aí vários tipos de satélites, desde grandes até pequenos. E aí a gente coloca esse satélite dentro dessa câmara termovácuo. Então, realmente vai simular o espaço ali, né, vai gerar um vácuo simulando o espaço e vai fazer a ciclagem térmica, que a gente chama. Então, vai elevar a temperatura, depois vai decair a temperatura, elevar a temperatura de novo. E isso aí vai ficar alguns meses testando aí por meio de nitrogênio líquido, né, para fazer toda essa variação de temperatura. E isso vai, sai um cabo serial do satélite e vai até os monitores. Então, aí eles conseguem ver realmente se está tudo operando nominalmente, né, se está resistindo às temperaturas, se está tudo certo, se os sensores estão funcionando. Então, observa que são temperaturas bem estressadas, né? A gente estressa o corpo do satélite simulando realmente o ambiente espacial. E o subsistema de propulsão também, né? Então, esse aqui é um micropropulsor do Amazônia, que já está orbitando o planeta, né? Esse micropropulsor foi fabricado pela empresa Fibra Forte lá de São José dos Campos. Essa esfera, né, que fica embaixo do satélite, ela é a esfera onde fica o combustível, né? Geralmente utiliza-se hidrazina, também feito no Brasil esse tanque. Aqui um teste, né, lá dentro de uma pequena câmara termovácuo para teste dos propulsores. Tem um técnico lá dentro, né? E aqui são outra imagem dos 8 propulsores, micropropulsores do Amazonas. Então existem alguns micropropulsores para manobras orbitais, né, a colocação em órbita pela primeira vez, então ele utiliza esses micropropulsores aí para realizar alguma manobra. Aqui é a vista de baixo, né, então dá para ver a pontinha aqui dos micropropulsores, né, na parte de baixo. Esse anel aqui é onde realmente vai fazer a interface com o foguete, o veículo lançador. Aqui à direita, né, dá para ver melhor ali alguns subsistemas, né, o computador de bordo aqui à esquerda, essa caixona preta, e aí a esfera de combustível lá em meio aos cabos. Observa o tanto de cabo, né? Muita coisa. Aí o subsistema de controle de atitude, né? Que é realmente a orientação do espaço relativo, né, então, em relação a algum planeta ou algum astro. E aí existem algumas técnicas de estabilização, né? Então a gente tem sensores para saber onde o satélite está, né? Como ele está no espaço, se ele está apontando para a Terra, se ele está ao contrário, né? Qual a orientação dele. E os atuadores, né? Então, uma vez que a gente sabe como ele está, a gente quer fazer ele se movimentar, né? Digamos assim. Então, existem sensores solares que determinam a direção do Sol, né? Então, relativo ali, ele vai saber com base no Sol onde ele está, como ele está. Magnetômetros, né? Que mede aí o campo magnético terrestre em 3 eixos. Sensores de horizonte, então ele pega ali a radiação infravermelha entre o planeta Terra, né, e aí a atmosfera e o espaço profundo. Então ele pega ali essa transição Terra-espaço e sabe mais ou menos também onde ele está. Sensor de estrelas, né, então detecta, identifica as estrelas, então existe um banco de dados ali, né, previamente alimentado, e ele tira fotos do espaço e por meio da posição das estrelas ele sabe realmente aí como ele está no espaço também. E também giroscópios e GPS também são utilizados, tá, pessoal, em satélites. E atuadores, né? Então, uma vez que o satélite está lá, eu sei onde ele está, como ele está no espaço, mas eu quero fazer um apontamento, né? Então, pegando aqui meu Amazoninha de Lego aqui, então, digamos que essa ponta verde é a câmera. Então, eu quero fazer um movimento relativo dele. Então, eu quero apontar uma câmera para o planeta e aí eu quero fazer um movimento nele para corrigir esse apontamento. Então, o satélite de monitoramento, de imageamento, tem que ter esses dispositivos, esses atuadores, para realmente manter ali a sua câmera, a sua carga útil apontada para o planeta, seja qual for a missão, né? Então, existem bobinas magnéticas, né? O que são bobinas magnéticas? São solenoides, né? Então, é um fio enrolado ali várias vezes, e aí você injeta uma corrente nesse fio, né? Então, no solenoide, quando você injeta uma corrente, vai gerar um campo magnético, e gerando esse campo magnético, vai interagir com o campo magnético terrestre. Então, aí, mais uma vez, aí, o campo magnético terrestre agora sendo usado para o bem, né? Então, então você coloca várias bobinas em vários eixos, né? X, Y e Z,
do satélite, e aí quando você quiser fazer atuar o satélite, né, fazer ele se movimentar, corrigir um apontamento, você aciona essas bobinas, e aí tem um software, né, toda uma matemática por trás disso, e aí você aciona um valor de corrente, e aí ele vai sofrendo uma ação, um torque ali, um torque desejável, né, um torque controlado para o seu apontamento, tudo com interação com o campo magnético terrestre. Ele pode usar também propulsores, né, aqueles micropropulsores. Você pode gerar pequenos impulsos ali e fazer ele uma manobra orbital mais elaborada, né? É tudo controlado, né? Então tem que saber o tempo exato de quanto tempo ele vai ser ligado, quantos newtons vai ser gerado. E tem as rodas de reação. Isso é interessante, essas rodas de reação e vão nesse, né? Que elas usam o momento angular, né? Então conservação do momento angular. Então, aqui vocês estão vendo um GIF, né? O professor ele gira uma roda de bicicleta e aí quando ele inclina essa roda, ele tende a girar para um lado, né? E essa roda acelerada. Então, quando ele inclina ela para o outro lado, ele sofre um torque ao contrário, né? Para o outro lado. Então, assim também funciona. Eu vou mostrar mais à frente, mas aqui é só uma figura, né? Para mostrar o simulador de sol lá no teste no LIT e os sensores solares. Então, existem vários sensores ali nas pontinhas do satélite que vai realmente detectar essa incidência aí de luz solar. Aqui dentro de uma câmara anecoica também no LIT, aqui tem um sensor de estrelas, né, que são essas câmeras, essas duas câmeras aqui. E essa última direita, né, são aquelas barras de torque magnético. Então, também no LIT, satélite Amazônia. Então, perceba que é realmente um grande cilindro, né, um fio enrolado várias vezes. E aí tem X, Y e Z aqui na direita. Então, são 3 eixos. Então, o satélite tem uma estabilidade muito boa. Então, quando as rodas de reação ficam saturadas, aí eles ligam essas bobinas e tira a roda da saturação. Então, aí volta ao normal e consegue fazer um controle bem estável. Aqui, né, o funcionamento da roda de reação, eu volto no módulo de serviço, né? Vocês viram essas placas redondas, esses discos aqui, né? São as rodas de reação. Então elas vão acelerar, e aqui no GIF novamente, né? Mostra ali o princípio da conservação do momento angular. Então olha que interessante. Um experimento físico aí, né? Que muitos de vocês devem ter feito aí no laboratório. Quando ele inclina essa roda acelerada, ela gera um torque contrário ali no corpo dele. Então, esse é o princípio de funcionamento das rodas de reação dos satélites. Então, quando você quer fazer ali um apontamento ou uma pequena manobra orbital, você acelera essas rodas, né, de acordo aí com modelos matemáticos, novamente, né, software para fazer esse controle. E aí acelerando em cada uma em um eixo também, né, X, Y, Z. E aqui tem uma também no eixo intermediário aqui, na diagonal. Então, você acelerando essas rodas aí, um conjunto delas, você consegue produzir um torque em que você deseja, né? Na direção que você deseja. E subsistema de suprimento de energia, então é bem básico também. Então, temos aí os painéis solares, vai ter um condicionamento de energia, o armazenamento, né? Vai ter o barramento de distribuição, onde cada equipamento vai aí coletar, né? Vai pegar ali sua tensão desejada. Então aí existem várias potências, né? Vários tipos de baterias. Aqui algumas imagens também de teste do satélite Amazônia, né? O painel solar, a parte de trás dele. Aqui o painel solar ainda fechado. Aqui só o painel solar do Amazônia. Aqui o satélite Cibers 3, se não me engano. Esse aqui, octogonal, é o satélite SCD, satélite SCD, satélite de coleta de dados. Então ele fica num spin, né? A estabilização dele é por spin, então ele fica girando em torno do eixo dele, e aí todo o corpo dele é envolto por painéis solares para otimizar, né, a geração de energia. Aqui a parte de trás do painel solar do Amazonas. E a parte de telecomunicações, né? Então é conhecido também como telemetria, rastreio e comando, né? Então a telemetria, o rastreamento determina a posição do satélite por meio ali de posição angular, velocidade, e aí ele consegue traçar mais ou menos onde o satélite vai estar. A telemetria, né, é justamente os dados que o satélite envia para a estação terrena, como
tensão na bateria, temperatura dos subsistemas, né? Todos os dados da saúde do satélite, para saber como o satélite está, né? Então, isso, o que a gente recebe em solo chama-se telemetria. E os comandos, ou os telecomandos, né? Os comandos que a gente envia para o satélite para fazer alguma manobra, mudar o estado, né? O modo de operação, fazer alguma coisa. Então, realmente, ali é os telecomandos. E aqui, né, um diagrama bem simplificado, né? Onde a gente tem ali a antena, e aí, né, toda a parte de recepção, transmissão, duplexer, decodificadores, e aí chega então no computador de bordo. Percebo que é duplicado, né? São duas cadeias iguais, é porque muita coisa em satélite, pessoal, temos redundância. Então a gente costuma ter redundância em satélites. Isso é devido realmente a confiabilidade. Então a gente quer realmente que as coisas funcionem. Então se parte do receptor não funcionar, aí chaveia para outro e aí a gente consegue operar, porque satélite é difícil, né? Não dá para ir lá e consertar ele. Então muita coisa, devido à confiabilidade, a gente tem que ter a redundância. Aqui estão algumas imagens, né, de testes lá de interferências eletromagnéticas no LIT, câmeras anecoicas, né? E aí a campanha de lançamento. Então aí esse Boeing, né, pousou lá em São José dos Campos. Aí tem todo o Cibers, nesse caso foi o Cibers, o satélite com o Brasil com a China, né? Foi todo embalado no container e aí colocado no avião. E aí chegou na China, né? O Cibers foi lançado por um foguete chinês. Aí chegou na China, ele foi acomodado na coifa, né? Foi levado por meio de caminhões. A coifa foi colocado no foguete. E aqui no caso do exemplo da Amazônia, né? O foguete indiano. Então, na pontinha do foguete é justamente onde o satélite vai ficar, né? Ele fica no ponto mais alto ali do foguete. Nós chamamos de coifa, né? Ela é toda protegida ali até a saída da atmosfera. Então, o satélite vai quietinho ali, acomodado dentro dessa coifa. E aí, ele é lançado, né? Então, a parte mais legal aí, né? Assistir os lançamentos de foguete. Então, o foguete, em alguns minutos, né? O satélite já costuma ser ejetado em sua órbita. Algumas vezes demora um pouco mais, porque talvez a órbita é um pouco mais complexa. Mas aí o satélite é ejetado e aí ele abre o painel solar, faz todos ali seus suas tarefas iniciais, né? Então existem vários tipos de órbita, né? Polar, equatorial. Então a gente consegue lançar satélites aí praticamente em qualquer órbita. E aí a gente começa a diminuir o tamanho, né? Então, pequenos satélites, grandes missões, né? Tudo que eu disse agora pode ser aplicado também em pequenos satélites. Então, a gente está tendo uma onda aí, né? Uma grande tendência em diminuir o tamanho dos satélites. Então, a gente tem ali grande, médio, pequenos satélites, de até 500 quilos. E aí, dentro dos pequenos satélites, a gente tem ali o mini, micro, nano, pico e o fento, né? Com base na sua massa. Então, geralmente ali são satélites científicos, né, provas de conceitos, muito usados aí no meio educacional. Então, é realmente uma tendência, né? Tem alguns subsistemas que não são miniaturizáveis, né, ou não são facilmente miniaturizáveis, como propulsores e alguns outros subsistemas. Então, aqui colocando em perspectiva, né, um jato da Embraer e aí o SGDC, que é o satélite geoestacionário brasileiro. Então, olha o tamanho do satélite geoestacionário. E aqui em comparação está o V-Cube aqui, né? É um CubeSat 6U, né? Ele tem 20 centímetros por 30 centímetros. E, então é muito pequenininho mesmo, né, em comparação com o geoestacionário. Claro que são missões diferentes, né? O geoestacionário está muito longe do planeta, está ali 37 mil quilômetros, então exige um tamanho maior, né, uma potência de transmissão maior para realizar a sua missão, mas vale aí a comparação de tamanho e peso também, né? Então, essa miniaturização vem devido aí à evolução da microeletrônica. Então, a gente tem evoluído bastante nesse sentido e está sendo uma tendência em quase tudo, né? Dispositivos aí, celulares, computadores. E os satélites não ficou muito atrás, né? Então, logo surgiu aí um padrão lá nos anos 90, né? Que são os CubeSats. Realmente um satélite em formato de cubo, pessoal. Então, a gente tem uma unidade. Essa unidade, ela tem 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, então é bem pequenininho mesmo. Você pega na palma da sua mão o satélite. E aí você pode moldar eles, né? Você pode usar 2 unidades, 3 unidades, 6 unidades, de acordo aí com a sua necessidade, a sua missão.
E isso está realmente ajudando a democratizar o espaço, está ficando mais barato. Então, um cubo aí de 10 centímetros é realmente mais barato do que um satélite de 500 quilos, por exemplo. Então, esses pequenos satélites eles não vão substituir os grandes, tá? Então, assim, algumas missões só satélites grandes mesmo para fazer, mas vai complementar. Então, uma grande diferença entre grandes e pequenos satélites é o tempo de vida, né? Então, pequenos satélites duram aí 6 meses a 2 anos, e satélites grandes, né, ficam aí por mais tempo, aí 10, 15 anos em órbita. Então, tem os CubeSats, tem os TubeSats, né, os pequenininhos mesmo, tem os CanSats, que são formatos de uma lata, e os Pocket Cubes, né, que são menorzinhos ainda, é um oitavo de um CubeSat, bem pequenininho, 5 centímetros por 5 por 5. E aí, como são lançados esses pequenos satélites, né? Então, existem aí, você pode lançar por meio da ISS, né? Então, ele vai num foguete, num módulo de serviço aí, e aí lá o astronauta coloca ele no braço robótico ali e ele é ejetado. Ou você vai de carona, então você, em vez de pagar o foguete inteiro para levar o seu pequeno satélite, você pega carona ali no foguete. Então, existem várias empresas aí, Spaceflight, a NanoRacks, a Rocket Lab, que gerencia o lançamento do foguete e aí ela meio que terceiriza, né? Ela vai e subcontrata pequenos satélites que querem lançar e aí junta tudo e lança no foguete. Aqui um exemplo, né, do CubeSat sendo ejetado aqui do módulo de serviço. Então a tampa abre ali realmente e ele é ejetado por meio de molas, né? Essas caixinhas aqui onde eles são ejetados chamam pods. Então é o efeito de uma mola. Aqui um GIF sendo ejetado daquele braço robótico da ISS, né, Estação Espacial. Então existe a possibilidade realmente. Então aqui uns cubinhos, né, bem pequenininhos sendo ejetados. E aí existem aqueles bus, né, aqueles ônibus, as empresas que criam esses bus e aí vão acoplando esses cubos, esses pequenos satélites em vários locais. E aí juntos eles fecham ali o valor total do lançamento do foguete. Aqui um exemplo da Exolaunch, que lançou recentemente em junho de 2021 com o foguete da SpaceX. Então teve vários CubeSats ali e aí eles lançaram, tem até um videozinho aqui, vou passar rapidinho. Então aqui a coifa do foguete foi solta, né? Aqui a imagem real. E aí os CubeSats começaram a ser ejetados, né? Então deixa eu ver se eu acho uma partezinha aqui. Olha lá, então ele vai ejetando um, passam alguns minutinhos, vai ejetando outro. E assim esse ônibus, né? Esse bus vai ali soltando os satélites, os pequenos satélites, até em suas respectivas órbitas, né? Aí saiu mais um aqui embaixo. Então essas empresas elas gerenciam, né? Elas criam esses grandes ônibus de satélites e aí fica mais barato. Fica realmente mais barato ali para cada lançador, para cada empresa que estiver lançando. De repente é uma universidade, é uma empresa menor, né? Uma startup, e isso fica mais acessível. Então o que a gente está falando aqui é a acessibilidade ao espaço. Está ficando cada vez mais fácil, né? E aí lançou todos os satélites e aí realmente foram colocados em órbitas pelo Falcon 9. E com isso, pessoal, esses CubeSats, esses pequenos satélites, estão surgindo cada vez mais empresas, né? Então, plataformas, serviços e missões, empresas brasileiras também, aqui no caso da Pion, é uma startup brasileira que vai ser a primeira startup brasileira a lançar um satélite ao espaço. Então, eles estão trabalhando também no foguete, tem aí tecnologia de eletrônica, altímetro. Eles vão lançar agora em dezembro um Pocket Cube, né, daquele cubinho de 5 centímetros. Então, a Alba Orbital vai gerenciar o lançamento deles e vai ser também por meio de um foguete do Falcon 9 da SpaceX. Então, em dezembro aí desse ano, a gente vai observar esse lançamento, né? Todos os lançamentos da SpaceX são transmitidos. E o custo, né, pessoal? O custo de um satélite pequeno desse é muito barato, né? Assim, relativamente barato. Um satélite grande, por exemplo, de 1.000 quilos em órbita baixa, é em torno de 28 milhões ali o lançamento, aqui em milhares, né? E aí, na mesma órbita baixa, um satélite de 3U, né, de 3 unidades, sai a $295.000, né? Então, o preço por quilo de um satélite é até $50.000. Então, um cubo daquele de 10 centímetros do CubeSat
uma unidade é geralmente aí 1 quilo. Então, cada cubinho é 1 quilo, mais ou menos, o padrão. Então, às vezes, aí, para uma instituição, uma empresa, né, $50.000 é mais acessível, é mais palpável, né? O satélite Sibers 4A, né, que foi lançado em dezembro de 19, o satélite brasileiro com a China, ele custou ali $15 milhões só o lançamento, né? O satélite Amazônia 1, lançado em fevereiro desse ano, 100% brasileiro o satélite, ele foi lançado para o foguete indiano e ele custou mais ou menos R$100 milhões, né? Então, veja a diferença, né, de lançar um satélite grande e pesado para um CubeSat, né? Claro que são missões diferentes, são tecnologias diferentes, né, são objetivos diferentes, mas que realmente uma coisa pode complementar a outra. Então, veja aqui quantos países estão lançando nanosatélites, né? O Brasil já tem 8, países do continente africano já lançaram seus CubeSats, Europa, Ásia, América Latina, América do Sul ali. Então, realmente está democratizando o espaço. Aqui alguns gráficos, né, de lançamento, só tendem a crescer o número de lançamentos. Então, 2021, 22, 25 ali, tem vários lançamentos anunciados. Lançamentos por organização, né? Então, primeiramente ali as indústrias, as empresas estão lançando muitos satélites, em segundo as universidades. E aí, no passado era mais agências espaciais e militares, né? Mas agora é mais as universidades e as empresas. Então isso está crescendo muito, está entrando nas universidades, estão sendo formadas equipes aí de competição, ligas acadêmicas e grupos de estudo, né? Então realmente o pessoal está querendo aí lançar pequenos satélites para desenvolver a tecnologia nacional e cumprir algumas missões. Então existem várias missões de pequenos satélites, né? Desde Marte até missões lunares, missões de órbita baixa, então tem muita coisa aí já acontecendo com o CubeSat. E aí você fala, não, mas isso é muito longe da gente, né? Estudantes, pesquisadores do Brasil, né? A gente tem muitas missões brasileiras também, né? O NanoSat CBR-1, que já foi lançado, está em órbita, o 2 também já foi lançado, o Serpens, né? O ESP-14, o Tancredo 1, que foi um projeto com crianças lá de Ubatuba, o ITASat, temos o FloripaSat, né, que já está em órbita também, lançado em 19. Já tem o FloripaSat 2, que estão desenvolvendo. Tem o NanoSat CBR-2, né, lá na Universidade Federal de Santa Maria, com a UFMG, o FABC. Então, o pessoal da UNB também está desenvolvendo muita coisa. O Sport, que é um CubeSat de 6 unidades, então são 6 cubinhos daquele, em parceria com a NASA, com o INPE. Então, realmente, o Brasil tá surfando nessa onda, né? E eu fico muito feliz também que a Mackenzie também tem agora a sua liga acadêmica de pequenos satélites, está participando da OBSAT, então é muito legal ver que isso está espalhando, né, pelo Brasil. E tem várias competições, né, que a gente pode participar no meio educacional, né? Tem o CubeDesign, tem agora a OBSAT, CubeDesign virtual, tem o LASC também, que surgiu há pouco tempo a modalidade de satélites, que os estudantes podem realmente participar, né? E aí várias equipes de competição têm surgido no Brasil. Dos 4 cantos do Brasil, eu observo muitas equipes surgindo, muitos grupos de estudos em pequenos satélites. Todos aqui são equipes de pequenos satélites, CubeSats e CANSATs. E em especial, né, a Mira Aerospace, que é a liga acadêmica aqui do Mackenzie, que eu tive contato com o pessoal, né, vi no Instagram, então esse aqui é o Instagram da liga acadêmica de pequenos satélites do Mackenzie. E fico muito feliz mesmo de ter participado, né, ter falado um pouquinho de satélites aqui para vocês, e muito feliz de ter surgido essa iniciativa aqui no Mackenzie, né, que é uma instituição muito renomada e realmente vai ser muito legal ter esse desenvolvimento de pequenos satélites aqui na instituição, né? E eu acho que é isso, pessoal. Se eu não estourei muito o tempo aí, gostaria de agradecer muito, né? Muito obrigado mesmo. Eu acho muito interessante falar sobre satélites, pequenos satélites. E é isso. Se tiverem alguma pergunta. Bom, André, olha, eu fiquei assim abismado, né? Acho que você fez uma varredura aí absurda, ter uma visão muito grande, detalhada. Puxa vida, eu fiquei assim encantado, né? Eu tive a oportunidade de ir até o LIT, numa outra situação, mas no momento em que eles estavam fazendo ensaios lá com o Amazônia, né? Então faltava acho que um mês para o lançamento, um mês e pouco,
eu não pude ter acesso à sala naquele momento, né? Mas eu pude vê-lo pelas janelas lá que tem, porque a sala é limpa, etc. Né? Tem que tomar alguns cuidados. Nós estivemos lá. Então, você falou muito bem, né? Acho que o aluno tiver que conhecer um pouquinho mais o INPE, que é uma instituição fantástica, principalmente o laboratório de integração e teste é uma coisa assim muito, muito bacana mesmo, né? Muita coisa lá, né? O LIT tem, assim, testa de tudo, né? Desde satélite até, faz até teste também em É, produtos, aí, caminhões, carros, né? Faz sim, muita coisa. eu gostei muito daquela parte do ensaio acústico, acho que aquilo é uma coisa Ah, fantástica, ensaio né? acústico também. Ensaio Faz acústico é muita coisa. fantástico. A câmara anecoica para efeitos eletromagnéticos também é uma coisa assim muito interessante, né? A gente que é da área fica bastante contente em ver essas obras realizadas, né? E Uma eu tive gostosa. oportunidade, Não, não pode eu falar, tive, desculpa. eu tive oportunidade no INPE quando estudante, obviamente, faz muito tempo, né? Estava sendo construído o lítio, ele estava sendo construído. Então eu vi as estruturas ainda, né? E tive a oportunidade de ir algumas vezes lá, até a última vez que eu fui, faz que um ano, nós fomos fazer uma visita no IAV, né? Por conta do tubo de choque daqueles testes hipersônicos, né? Então aproveitamos e fizemos uma visita geral ali, tá? E então eu agradeço você muito, né? Acho que os alunos aqui nós chegamos a mais de 200 e quase 300 pessoas na sala, né? Agora dá uma decaída porque a turma vai pegando a presença, vai saindo, já vai se acomodando em outras palestras, né? Mas eu tenho certeza que o pessoal da Mira, né? Nós temos uma outra equipe que é o Mach One. O Mach One é um lançador, é um foguete, né? E nós estamos em fase de teste de combustível, estrutura, aquela coisa toda, bem, bem no início, mas também existe essa liga que é de foguete, lançamento de foguete também, né? Então, eu estou tentando motivar o máximo possível os nossos alunos a criarem uma massa crítica, daí dar o start, aí a turma vai sozinha embora, né? Aí não precisa mais de ninguém ficar empurrando, né? Aí a turma vai sozinha, né? Mas eu tenho algumas perguntas aqui, André, nós temos um tempinho ainda. Deixa eu pegar, selecionar aqui. Eu Uhum. estive olhando. Aqui tem o do Gianfranco. Ele diz o seguinte: no desenvolvimento de um CubeSat ou até mesmo um satélite, qual o primeiro passo a ser dado no desenvolvimento ou qual o primeiro subsistema que deve ser iniciado a partir dele, né, para os outros? Essa é uma pergunta do Gianfranco. Então, a gente usa, né, projetos complexos, projetos espaciais, satélite, né, a técnica de engenharia de sistemas, né? Então, realmente, a gente primeiro coleta todos os requisitos, né? A gente identifica ali qual missão vai ser, qual o objetivo da missão, e a partir daí identifica os stakeholders, né, os interessados, quem vai realmente pagar pela missão, quem vai ser os afetados pela missão, e realmente vai fazendo de maneira sistêmica, né? Então, assim, eu não sei realmente qual subsistema seria o primeiro, mas talvez ali, de repente, fazer algo, começar ali realmente com a eletrônica e depois com a mecânica. Eu acho que seria interessante, porque o padrão de tamanho, né, do seu CubeSat, ele é bem definido, né? Existem normas aí que definem todas as arestas. Então, realmente, talvez eu sugeriria realmente fazer toda uma análise detalhada de requisitos de todos os subsistemas, para você já ter ciência ali realmente se vai encaixar em algum determinado ponto, se a eletrônica vai entrar certinho no CubeSat, se os painéis solares vão ficar acomodados muito bem ali. Então, é meio que uma engenharia simultânea de sistemas. Então, você tem que antecipar todos os requisitos, tentar antecipar problemas, né? Tentar identificar ali problemas na etapa inicial do projeto e realmente fazer revisões, né? Então, a cada evolução do projeto, você faz revisões detalhadas e quando iniciar a parte de desenvolvimento já vai estar tudo mais palpável, mais fácil de começar, né? Do que começar realmente sem muitos requisitos. Isso acaba que aí gera essa dúvida, né? Para onde eu começo, e fica realmente complicado.
Mas você pode também pegar subsistemas eletrônicos e montar ele em bancadas, né? Então você faz primeiro protótipos. Então você monta em bancada, testa em bancada mesmo, sem preocupação ali com muita coisa, né? De encaixar, de não encaixar. E aí primeiro você testa, valida o funcionamento do software, por exemplo, separado, e aí no final você monta, integra e testa tudo realmente bonitinho, né? Então assim, você pode começar por qualquer um, só que faz eles separadamente e teste em bancada, né? Para tentar fazer o modelo de engenharia primeiro, depois o modelo de voo. Legal. Tem uma pergunta da Marina Cupim, eu acho interessante a preocupação aqui, né? Já tentando dar uma solução para um certo problema, né? Eu achei interessante por conta da pergunta. Então, ela fala o seguinte, ó, considerando os novos lançamentos e testes, é aplicado um conceito semelhante à economia circular, considerando a preocupação e a diminuição com o lixo espacial. Quer dizer, ela fez uma pergunta e uma afirmação, né? Então, imagina se ela quer utilizar essa ideia de economia circular se preocupando aí com o lixo espacial. Não sei se isso é aplicado ou não. Acaba que eu não tenho muito conhecimento dessa economia circular, mas então assim, eu não vou conseguir dar uma resposta muito que concilie as duas coisas, mas realmente o lixo espacial é um problema bem atual. Então, assim, existem normas já, cooperações internacionais, e aí a gente tem também aí grandes constelações, né? O Elon Musk, o pessoal da Amazon ali pretendendo lançar as mega constelações de satélite. Então, o lixo espacial é um problema muito eminente. Então, os especialistas dizem que se a gente não agir agora, né? Não parar de lançar mais lixos espaciais, se preocupar mais, o espaço realmente vai ficar insustentável, né? Seja para viagens interplanetárias, seja para até lançamento de satélites. Legal. Então, Marina, se você estiver aí por aí ainda, tá aí, né? O André, ele pode te ajudar. Eu acho que talvez seja uma coisa interessante a ser desenvolvida aí num trabalho aí Sim, né? Interessante. vamos conversar mais aí, que aí eu fico mais por dentro também da. Legal. Bom, tem aqui ela tem a complementação dela que eu acabei de ver. Desculpa, melhorando a pergunta. Há preocupação no início dos novos projetos de já prever como eles gerarem menos lixo espacial? Quer dizer, Ah, sim, agora entendi. Desculpa, da outra vez. Existe, tem até uma outra apresentação que eu faço que é só sobre lixo espacial. Então, existem vários dispositivos que você já pode embarcar no seu satélite, até pequeno satélite, para evitar que ele fique muito tempo em órbita. Então, existe ali, como tem aquela pressão de radiação que eu disse no início, então existem velas de radiação solar. Então, no fim da vida do satélite, né, existe todo o ciclo de vida. Então, a pessoa, quando está projetando um satélite, ela tem que pensar também no descarte desse satélite. Então, é realmente um tópico durante o projeto do satélite. Então, ele tem que pensar como eu vou descartar ele, né? Existe uma coisa que chama regra dos 25 anos. Então, quando o satélite ele para de funcionar, ou seja, ele termina a missão dele, ele tem até 25 anos para decair de órbita, né? Decair na atmosfera para satélites de órbita baixa. E satélites que estão em órbita geoestacionária, né, eles vão para uma órbita chamada cemitério, né? Uma órbita cemitério. Então, pensando nisso, já tem aí, diversos mecanismos, dispositivos, como esse mais utilizado aí, que já fizeram testes em órbita, né? Que o satélite, ele abriu essa vela, né? Ele ejetou uma vela, bem uma vela mesmo, tipo uma vela de barco. E aí essa vela vai ter ali, vai gerar um arrasto atmosférico e também uma pressão de radiação solar que vai conduzir, né? Vai gerar um torque nele e ele vai decair mais rapidamente. Então, cerca de 2 meses ali o satélite decaiu e realmente é uma coisa que ela está certinha, né? O pessoal está vendo isso, né? E está levando em conta em novos projetos. aí ela está te seguindo pelo LinkedIn, tá? Então ela acabou Ah, de muito mandar uma obrigado. mensagem aqui, ela está te seguindo pelo LinkedIn. Bom, eu acho que é isso, né, o André? Eu acho que você já deu assim, uma contribuição gigante, né, para nós. Eu tentei nessa semana de engenharia e outros professores a chamar as pessoas mais envolvidas para tentar motivar muito, né, essa parte aeroespacial, principalmente. Nós enxergamos que isso é uma coisa muito boa
que pode acontecer para o nosso país, né? E a gente gostaria de colaborar de alguma forma, né? Então, eu já quero inicialmente agradecer a sua presença, né? A tua paciência de nos atender, né? Eu certamente vou procurá-lo novamente para que você possa fazer outras exposições aqui mais específicas, com um grupo mais fechado, se você puder fazer isso, né? E eu tenho certeza que alguém vai me procurar para a gente fazer alguma coisa junto, em termos de iniciação ou em termos de trabalho de conclusão de curso, que para nós, obviamente, na academia, você sabe muito bem disso, né? É o mais importante, né? A produção do conhecimento e a motivação dos nossos acadêmicos, né? Bom, André, a professora Silvia deve estar aí nos escutando, né? Eu passo a palavra para você, fazer as suas considerações finais, né? E aí depois eu passo a palavra para a professora Silvia, né? Para fazer o encerramento aí total, tá bom? Desde já Sim. agradeço a você, muito obrigado, viu? Você foi muito simpático, uma excelente palestra, eu adorei, eu adorei. Muito obrigado, professor Fábio. Eu fico muito feliz, né, de estar contribuindo aí com o desenvolvimento aeroespacial brasileiro, né, uma coisa realmente, nosso país não tem tanta tradição, tanto investimento, mas a gente, por meio da divulgação científica, a gente é um objetivo atingir aí com o maior público possível. E estou sempre à disposição, professor. Realmente eu fico aí à disposição para ajudar, né, novas apresentações. Posso tentar trazer também colegas do INPE, né, que em outras áreas do conhecimento. Então, assim, fica essa ponte, essa ligação, com certeza, e quando precisar de mim, pode mandar e-mail. Pessoal também que tiver dúvida, pode entrar em contato, estou à disposição mesmo, e muito obrigado, né? Foi uma honra participar, pessoal, dessa apresentação, dessa semana de engenharia, né? E aí, vida longa aí a Mira e a todos os projetos. Obrigado, obrigado. Muito obrigado, pessoal. Legal, então, tá bom. Eu agradeço. Silvia, com você. Estou aqui. André, parabéns. Gostei muito, muito de te escutar. Um assunto tão árido, né? Que você conduziu assim com tanta maestria e conseguiu fazer ficar mais suave. Eu confesso para você que vou assistir a gravação dessa palestra, porque controlar o chat, responder, os alunos perguntam um monte de coisa e a gente vai aqui se distraindo um pouco, mas vou assistir a sua palestra pela gravação com bastante tranquilidade. Tenho certeza que, do tanto que a gente vai falar, muita gente vai voltar lá para assistir, né? Eu vi que ficaram algumas perguntas lá no QIA, porque eram muitas, né? A gente Sim. tem um tempo tão limitado, mas o André já divulgou aí o seu contato, né? Eu acho que o pessoal acaba entrando lá no LinkedIn e vai acabar fazendo contato direto com você. Essa aproximação foi muito bacana, viu? Muito obrigada. E volte sempre. Com certeza. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau, André. Muito obrigado, viu? Um abração para você. Tchau, Silvia. Tchau, André. Um abraço, tchau. pessoal. Um abraço a todos. Tchau, pessoal.